Contar a história de um livro para uma criança vai muito além, mas muito além da imaginação. Uma pesquisa provou a importância da leitura para a melhora da saúde e do comportamento de crianças internadas em hospitais. Eu vou conversar com o Guilherme Brockington, acho que é assim que fala o sobrenome dele, daqui a pouco eu pergunto, que é responsável por essa pesquisa. E com o Valdir Cimino, que é fundador da associação Viva e Deixe Viver. Mas antes, vamos assistir a uma matéria que o Arthur fez ao visitar uma comunidade carente que tem um projeto de doação de livros para crianças. O Arthur gravou, obviamente, antes de ser contaminado com o vírus da Covid. Boa tarde, programa Mulheres. Hoje estou aqui na zona leste de São Paulo, na comunidade das Verdes, e vou mostrar para vocês, gente, uma ação social incrível que acontece aqui. Um projeto de leitura que se chama Leitura para Todos. Vamos conhecer, gente? Licença de casa. Olha aqui, gente, eu já chego batendo palma, mas tem uma galera aqui já na atividade. Kelly! Tudo bom, Tutu? Joia? Como você está? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo jóia. Primeiramente, parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Muito lindo o espaço, muito legal. Já passei ali, já vi umas criançadas ali. Bacana. Que estão na atividade. Agora me conta, como que surgiu esse projeto? O projeto surgiu em 2017, né, com o objetivo principal de incentivar a leitura, né, despertar o gosto pelos livros, formando leitores críticos. Atualmente, nós realizamos ações e oficinas em comunidades carentes. Essa comunidade aqui com o apoio da Kifa, Quilombo Favela das Verdes. Também destinamos livros para as outras ONGs, instituições e bibliotecas comunitárias, né? E realizamos ações de rua, né, em toda a cidade de São Paulo, tentando incentivar a leitura aí, né, da melhor forma possível. Então, além desta casa aqui, que nós estamos gravando essa matéria, existem outras em várias regiões da cidade de São Paulo, né, não é somente aqui. Ai, que bacana! E a ideia do projeto é, de fato, incentivar a leitura dos pequenininhos. Então, o projeto atende desde criança até adultos, né? A galera da comunidade pode chegar, pegar um livro, ler, ficar à vontade, fazer uma atividade aqui dentro da biblioteca, né? Como que funciona? Você conta com voluntários para mexer na equipe? Atualmente o Leitura para Todos está contando com 10 voluntários, né? Hoje, que atuam aí ajudando a gente a realizar as ações, as oficinas, dar uma força externa, né? Uma força interna também dentro, quando realizamos ações de Dia das Crianças, para montar os kits, Natal, montar a cesta básica. Além dos livros, nós também realizamos esse tipo de ação, né? Ação social com moradores de rua. Então os voluntários aí colaboram, né? Dessa forma, dessa maneira. Isso daqui tem ajudado muito ela na escola, né? Ah, que legal. Na desenvoltura dela, com as notas na escola, né? O crescimento dela. Isso, até assim para mais futuramente, né? Não só como a Mariá, como todas as outras crianças daqui da comunidade também. Um divisor de águas pra gente aqui, move assim muitas montanhas, não tanto as crianças, como as famílias, né? Que as crianças levando também pros pais, né? Porque aqui também atende Ela te incentivou também? Também. Ah, eu ajudei. Também, acabei caindo no gostar de ler os livros, né? Participando mais aqui com as meninas. Que legal. E gostei bastante do projeto e é isso aí. Você ajuda no projeto desde quando? Eu, desde 2017, desde quando o projeto foi fundado. Ah, então aqui tá aqui desde o início. Sim, é. E como que faz para o pessoal de casa ajudar o projeto com as doações? Então, para ajudar com a doação, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tá. Ou através do WhatsApp, que a gente retira no local gratuitamente acima de 40 unidades. Qualquer tipo de livro? Isso, qualquer tipo de livro. Inclusive, a gente aceita também enciclopédias, livros didáticos, apostilas e também cadernos usados, livros rasgados, rabiscados, então qualquer isso tipo que eu de ia livro. perguntar. Não necessariamente precisa estar o livro em ótimo estado. Não, pode estar em mau estado, que a gente aceita qualquer tipo de livro. E também essa galera que doa, ela pode se voluntariar para participar Pode, também? claro, pode sim. Em nosso site tem um formulário que você preenche, né? Falando o que você quer atuar dentro do projeto. E aí a gente faz uma seleção. Pratique o hábito da leitura, incentive uma criança a ler, porque só o conhecimento pode salvar. Gente, pega um livro, faça sua doação e bora continuar nessa corrente da leitura, né, gente? É isso aí. Agora dá tchau. Tchau!
E a leitura salva a gente a vida inteira, é um caminho sem volta, graças a Deus. Como eu disse, eu vou conversar com o Guilherme Brockington, que é físico, neurocientista e pesquisador. Ele conversa conosco por Skype. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que fala o seu sobrenome, Guilherme? É isso mesmo, é Brockington. Ufa, ufa. E com o Valdir Cimino, que é fundador da Associação Viva e Deixe Viver. Regina. Prazer em te receber, Valdir. Estou muito feliz. Vocês trabalharam juntos nessa pesquisa? Sim, de uma certa forma o Guilherme tentou ser contador de história durante um bom tempo, né, Guilherme? Porque a Associação Viva e Deixa Viver prepara pessoas para serem contadoras de histórias. Contadores de histórias voluntários, né? Essa história nasce... A semana passada nós fizemos 24 anos de existência. Nessa história de contar a história, hoje são 1.300 voluntários em 86 hospitais no Brasil. E a partir dessa percepção de atender muita criança, principalmente crianças da primeira infância, do 0 ao 6, a gente foi percebendo que a gente dominava a temática, passou a dominar a temática da literatura. Levando isso não só para as crianças hospitalizadas, mas para os profissionais da saúde e para os pais, que é um alento, Sem né? dúvida. Um pai que tem um filho hospitalizado, o medo está o tempo todo ao entorno. A insegurança. Então, os voluntários da Associação Viva e Deixa Viver contam histórias para crianças nos hospitais. Exatamente. Tá. Pode concluir. Bom, e aí esse processo cresceu. Hoje nós não estamos, nós formamos contadores de história para contar história em qualquer âmbito, porque ele como voluntário tem o livre-arbítrio, né? Mas se ele se propõe a contar história na associação, são 30 horas de capacitação, depois tem mais um período dentro do hospital. E aí eu brinquei porque a agenda do Guilherme ele nunca conseguia cumprir, terminar o curso. Aí eu falei, não, eu acho que você como neurocientista pode me ajudar de outra forma. E como é que foi essa pesquisa, Guilherme? Quais foram as conclusões dessa pesquisa? Tá. Então, primeiro, só para ficar claro, né, assim, a ideia inicial sempre foi não só olhar para o que a ciência pode dizer sobre a contação de história, mas ao mesmo tempo a gente queria trazer dar um benefício, né, trazer uma volta social para a ciência que a gente estava fazendo. Então, por isso que a gente pensou em hospital, e aí logo o Valdir é o cara ideal para fazer isso, porque a Viva faz isso com um profissionalismo e com um cuidado que é incrível, né? Então, a gente pensou e falou, então, se a gente quer ver o impacto da contação de história, vamos para um ambiente que a criança já está ali mais, um ambiente mais aversivo, né, que seria a UTI, e aí talvez a gente pudesse, ao mesmo tempo que a gente está fazendo ciência, a gente está levando um benefício para as crianças, né? Claro. Então a ideia principal foi essa. Então a gente estabeleceu um contato com o Viva. O Viva já atuava num hospital aqui da Rede DOR São Luís, aqui em São Paulo, no Hospital Jabaquara, que é um hospital infantil. E aí a gente foi para lá e nós ficamos 8, 9 meses na UTI, coletando esses dados com as crianças que estavam internadas e que necessariamente iam para a UTI. O nosso interesse era ver como que a contação de história afeta não só a parte cerebral, né, a parte física da criança, fisiológica, mas também a parte mental, psicológica da criança. Tá. Então, o que a gente fez? A gente, para poder medir esse impacto no corpo, né, no cérebro, a gente mediu duas substâncias químicas que são muito importantes para a gente entender esse vínculo da história com a vida real, né? Uma delas é uma substância chamada ocitocina, Sim. Que é um neuropeptídeo, é uma molécula química que está ligada à criação de vínculo afetivo. Certo. Então, por exemplo, quando a mãe, né, quando a mulher está amamentando, tem um aumento grande da ocitocina, tanto na mulher quanto na criança, né? Então, Perfeito. é uma molécula que está sempre ligada ali ao vínculo afetivo, né? Quando você olha para o seu pet, e o seu cachorrinho fica lá balançando o rabo, aumenta a ocitocina em você e aumenta no cachorro também. Então, é uma molécula que a gente sabe bastante bem. A outra que a gente foi olhar é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Toda vez que você está estressado, você tem um aumento de cortisol.
Tá. Então a gente foi olhar essas duas medidas que são bem objetivas, assim, de uma resposta do corpo. Para a gente fazer isso, a gente colocava na boquinha da criança um algodão, que ali aumentava a salivação, e aí ela cuspia num potinho e pela saliva a gente analisava e via a quantidade que tinha de ocitocina e cortisol. Tá. A gente fazia isso antes de 20 minutos de contação de história, meia hora de contação de história e depois. Tá. Então a gente conseguia ver antes e depois da contação o que tinha acontecido. Só nas crianças, nos pais não? Não, só nas crianças. Perfeito. A gente já tinha até pensado nos pais, mas o ambiente é tão tenso, os pais estão tão nervosos, e aí você entrar, você a bagunça ali momentaneamente a rotina, né? Então a gente queria interferir o menos possível. Então vamos com calma, vamos pegar só as crianças primeiro. Perfeito. A outra coisa que a gente pegava para poder medir essa parte emocional, essa parte mais psicológica, a gente pedia para a criança responder uma escalinha de quanto ela estava sentindo dor. Então tinha umas carinhas, então ela tinha muita dor até pouca dor. Então ela respondia ali a partir da própria sensação dela. Tá. A gente também fazia isso antes e depois da contação de história. Tá. E por último, a última medida, quando acabava a contação de história, a gente apresentava para a criança 7 cartas, que são cartas de um jogo também criado pelo Viva, que chama um jogo Eu Conto, que tem desenhos ali. Então a gente pegou 7 cartas com imagens de coisas do hospital. Então tinha imagem de um prédio, né, de um hospital, tinha imagem de enfermeira, tinha imagem de médica, tinha imagem de livro, tinha imagem de remédio, de doente. Então eram 7 cartas de coisas de hospital. E aí a gente mostrava para a criança e falava, fala o que vier na sua cabeça aí, quando você vê essa imagem. E aí a gente gravava essa fala da criança. Porque depois a gente tem um processo da ciência da computação que a gente analisa a quantidade de emoção contida na fala. Tá. Então a gente poderia ver como é que a contação de história mudou emocionalmente a criança. Crianças de que idade, Guilherme? Entre 4 e 11 anos. Ai, 4 aninhos. Oh, meu Deus. E aí, 4 aninhos não tem ainda a sofisticação nenhuma, né, de dissimular nada. É sentimento puro. A capacidade de poder entrar na história, de imaginar, tá se desenvolvendo, né, a partir do momento que você nasce, né? Exato. Então, nesse momento, ela está ali já sendo capaz de fazer essa viagem, capaz, pelo pensamento, né, poder ir para um outro mundo ali, ficar viajando, ficar divertindo ali. Então, é muito bacana você pegar criança pequena, assim, né? E por quanto tempo vocês fizeram essa coleta de dados? A coleta em si durou 8, 9 meses, porque foram 80 crianças. Então a gente tinha que... então é demorado, né? Porque são muitas crianças e é um processo longo, né? E tem criança que os pais às vezes não querem, tem criança que ela mesma não está a fim de fazer naquela hora, uma coisa de pesquisa. Então a gente tem sempre que adequar para ser o máximo, para ter o máximo de conforto e segurança para quem participa da pesquisa, né? Tá. E quais foram os resultados? Tá. Antes, eu tenho que dar só um detalhe, que é detalhe de ciência mesmo. Por favor. Porque a gente sempre tem que tentar, na ciência, a dificuldade de fazer ciência, às vezes é essa, né? A gente tem que ter certeza se aquilo que a gente está achando, o resultado que a gente está encontrando, ele é mesmo por causa de uma coisa que a gente está observando. Então, por exemplo, a gente tinha que ter certeza que o resultado que a gente encontrasse fosse exclusivamente por causa da contação de história. Certo. E não por outro motivo. Então a gente criou o que é chamado de grupo controle. O que é isso? A gente fazia tudo igual, eram os mesmos contadores, demorava 30 minutos, tudo do mesmo jeito. Só que ao invés de contar a história, era um grupo que as crianças brincavam de adivinha, de o que é o que é. Ficar em pé, correr deitado, essas adivinhas assim. Por quê? Porque aí a gente garantia que tudo estava igual. O nível de brincadeira, de diversão, né? Você interrompeu ali o tédio da criança, você levou brincadeira, você levou interação social. Só que numa delas é a contação de história e na outra você tem só a memória, pensamento racional, né? O que corre em pé, cai deitado. Então não tem a narrativa, não tem a contação de história. Então a gente sempre contrasta 2 grupos para ter certeza que o resultado que a gente está achando é por causa daquela intervenção e não por causa de um outro valor qualquer, um outro elemento qualquer. E aí, o que a gente achou foi incrível. A gente achou que tanto
As crianças que participaram da contação de história, quando participaram do jogo de adivinha, aumentaram a quantidade de ocitocina, ou seja, elas criaram mais vínculo afetivo, o que é possível de se entender, né? Já que elas estão ali num ambiente tão aversivo, entra alguém ali brincando e tal, ela cria um vínculo maior, né? E também diminuiu o cortisol, ou seja, elas ficaram menos tensas com as duas coisas. Porém, a contação de história faz com que isso seja o dobro. Ou seja, é muito grande o quanto muda o nível de ocitocina e o quanto cai a quantidade de cortisol da criança. O resultado é tão expressivo e tão original que a gente conseguiu publicar numa das revistas científicas mais importantes do mundo, justamente por causa desse efeito ter sido tão grande, tão rápido. Então a gente mostrou pela primeira vez que, de fato, a contação de história aumenta o vínculo afetivo, aumenta a ligação da criança com o hospital, com as pessoas que estão ali dentro e, ao mesmo tempo, diminui o estresse, que é o hormônio do cortisol, né? Quando a gente olha para a escala de dor, que isso para mim é uma das coisas que mais importa, né? A criança também relata menos dor. Meu Deus. Então, quando termina 30 minutos de história, a criança relata 2 vezes menos dor do que a criança que brincou do que é o que é. Ela também está se sentindo menos dolorida ali, está com menos sensação desconfortável, mas a contação de história, o efeito é muito maior, Agora, Valdir, qualquer história provoca essa avalanche da ocitocina e a queda do estresse? Regina, a gente tem um cuidado muito grande com o que os contadores levam para essa criança. Assim como na pesquisa, ela tinha direito de escolher os livros, o que ia ser narrado. Então a gente tem um cuidado enorme nos acervos que nós temos nos hospitais e agora, né, com a pandemia e pós-pandemia, a gente lançou a sacola literária. Quer dizer, eu tenho que levar a minha sacola, eu tenho que me responsabilizar pela higiene, por tudo isso. Então eu levo oportunidades. Mas é importante a criança escolher. Eu estou pensando em quem está em casa e quer contar a história para a criança que tem ali na família. É importante a criança escolher a história que ela quer. Exatamente. Por isso que é importante, principalmente na primeira infância, os livros estarem fáceis para as crianças. Na alturinha delas. Na altura delas, o acervo dela bonitinho, ter o espaço para brincar, ter o espaço do Era Uma Vez, os pais precisam. Nós temos outras 2 pesquisas que mostram que 75% dos pais não contam histórias para os seus filhos. Sem perderam dúvida. Esse elo do Era Uma Vez. Mas nós temos o depoimento de uma mãe que conta como a leitura fez bem para a filhinha dela, de 2 aninhos. Vamos ver. Olá, eu sou a Morgana Seco, eu sou a mãe da Alice, que tem 2 anos. A gente começou mostrando para ela os primeiros livrinhos logo depois que ela nasceu. Eu acho que ela tinha 2 ou 3 semanas de vida quando a gente comprou o primeiro livrinho. Os primeiros livros dela eram livros de pano ou de plástico, que tinham bastante contraste, que era só o que ela conseguia ver como recém-nascido. Mas aí o que a gente fazia? A gente mostrava para ela e falava sobre o que tinha ali, ou deixava ela só olhando e ela ficava feliz batendo as perninhas. Lá pelos 4, 5 meses, a gente começou a introduzir livrinhos com histórias. Então não eram histórias muito longas, eram esses livrinhos infantis mesmo, mas a gente via que ela gostava muito e prestava muita atenção. A gente conseguia ler o livro do início ao fim com ela prestando atenção. E assim foi por um bom tempo. Lá pelos 10 meses por aí, ela teve uma fase que ela não tinha muita paciência para escutar as histórias. E aí a gente percebeu que livros só com figuras ou fotos, ela se interessava e tinha vontade de que a gente lesse para ela. Na verdade não tinha uma leitura em si nesse período, mas ela folheava as páginas e apontava para as figuras, querendo que a gente falasse para ela. Em seguida ela começou a falar algumas palavras e ela mesma apontava e falava do jeito que ela conseguia as figuras do livro. Mais um pouco adiante, e a gente foi para uma fase em que ela já estava falando quase tudo, e nesse período a gente começou a ler histórias curtinhas de novo para ela, histórias infantis também, e como ela falava tudo, a gente começou a ver que aqueles livros que ela pedia mais para a gente ler, que a gente repetia mais, ela começou a repetir as histórias também dos livros. Passou uns 2 meses, e a gente via que ela conseguia narrar o livro inteiro, os livros que a gente mais lia para ela. E aí,
depois desse período, a gente percebeu que a gente podia aumentar também o tamanho dos livros. Deu mais um tempo, e aí com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, foi que a gente percebeu que, além de repetir as histórias, que era o que ela fazia até então, ela começou a criar. O livro que eu fazia as figuras, ela é uma caixa, quando um pouquinho, e um cavalo da vinha. Quando as folhas já estão dormindo, as colegas vêm. A leitura foi tão importante para essa criação de hábito dela, para o desenvolvimento dela, até da linguagem, que ela tem um vocabulário bem rico para a idade, e também para essa própria criatividade e imaginação. Então a gente imagina que essa criação de hábito que a gente fez lá desde o começo provavelmente vai ajudar não só no desenvolvimento dela, mas como um hábito para o futuro. Folha o livro de novo, figuras, patos, pessoas, papais, mamães, olhos, trabalhos, convidadores. Você gostou desse livro? Ah, eu não Nós aguento. gostamos muito. Eu não aguento. Seguramente tudo isso que a Morgana falou, né, Guilherme? Mas assim, como mãe, eu digo assim, que cria um elo, uma ligação muito preciosa, que a hora que você fala, era uma vez... Pronto, entraram olha, me emociona só de lembrar. A gente entra na mesma bolha naquele momento. Isso é maravilhoso, a gente carrega para a vida. Regina, eu acho que esse exemplo é muito interessante, né? Apareceu, as redes sociais nos colocou, e é isso, dar esse tempo para a criança e principalmente ser constante, porque é uma mudança de hábito. Você está acostumando a criança a ler, a gostar de ler, pesquisar, a perguntar. E às vezes eu acho que é uma mudança de hábito para o adulto, porque a criança está ali aberta a tudo na vida. Exatamente. Né? Preciso parar um minutinho, a gente já volta a conversar, um minutinho só, Guilherme. Mas eu me emociono, até hoje eu lembro de eu contando história para minha filha, que fez 24 anos, imagina? A gente vai precisar encerrar nossa conversa já, mas assim, demos o resultado da pesquisa, demos dados científicos, né, Guilherme, sobre o efeito disso tudo. Na verdade, a gente já sente, mas a hora que você vê isso na pesquisa, até emociona e impressiona, né? Eu vou deixar o contato da Associação Viva e Deixe Viver, caso você queira ser uma voluntária, ser um voluntário. Depois que eu parei de contar a história para minha filha, eu fui contar a história na creche. Acho que foi um jeito de eu continuar alimentando a minha criança interior, né? O site é vivaideixeviver.org.br e o Instagram é VivaDV. VivaDV. Vocês continuam, porque agora com pandemia e tal... Não, nós criamos esse livro. Criamos o VivaOn, que é um serviço 2 vezes por dia, plantão de histórias, então as crianças entram... Ai, que gostoso! Isso é muito legal. Adulto também pode entrar? Adulto deve entrar. Tão gostoso. Então, o que é esse livro aqui? Esse livro nós criamos, é o Viva Futebol Clube, para a gente falar da prevenção da Covid. Então a gente tem o time das Mãos Limpas, que são os profissionais da saúde e os contadores de história, e o Blacktéria, o Bactéria Futebol Clube e também os vírus, né? Mas tem um espaço, aqui tem um espaço em branco, é para a criança desenhar? É para a criança desenhar. E tem as figurinhas e tem... Onde eu acho? Elas estão adesivadas aí. Não, o livro. O livro pela Viva e Deixe Viver. Tá. Entrando em contato. E o jogo Eu Conto é um jogo de palavras que você constrói histórias. Não, esse eu tenho, esse jogo é o máximo. Ui! Esse jogo é o máximo. Você vai tirando e vai contando as historinhas. Vai tirando e vai contando. Esse jogo nasceu exatamente na psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. A gente sentiu a necessidade de fazer com que as crianças construíssem as histórias delas. E né? você pode deixar a criança contando, ela conta uma carta, você conta outra. Dá para fazer um grupo muito legal. No Viva também? No Viva também. Guilherme, suas redes quais são, por gentileza? Tá, eu vou falar da minha companheira, que acho que é mais fácil, porque o meu nome é impronunciável, né? É muito difícil as pessoas me acharem. Fique à vontade. E a minha companheira é doutora em psicologia, escritora, ela participou da pesquisa também, e aí ali você encontra coisas de ciência e de literatura. Não entendi, doutora... Ela é doutora em psicologia e também participa da pesquisa, ou seja, aqui em casa é todo mundo nerd aqui e se dedica à leitura. Nós agradecemos. E aí a rede dela é @umrealejo.
Um escrito ou um número? Um escrito, @umrealejo. Você encontra isso no Instagram ali, Ana Paula Moreira, @umrealejo. Muito obrigada pela pesquisa, obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui. E a Morgana, que mandou o depoimento pra gente, é a Morgana Seco. E ela está no Instagram como Morgana Seco, seco com 2 Cs de casa. Morgana, @Morgana Seco. Morgana, muito obrigada também. E parabéns, porque a Morgana está criando uma menina que vai fazer diferença no mundo, né? Com Já certeza. Vai Guilherme, ser um bom exemplo. Muito obrigada, até breve. Valdir, muito honrada em te receber aqui. Eu que agradeço, Regina, pelo carinho, pela atenção que você sempre dedicou à Viva, né? Parabéns, saudades, muitas saudades. Não, os cursos eram muito legais, né? Enfim, a gente volta em breve. Perfeito. Obrigada, um beijo para sua mãe. Eu que agradeço, muito Até obrigado. mais. Vou pedir para você ir para lá e eu vou para cá, Tá pronto. Bom. Ai.